8 horas 28 minutos, 8h28, recebo aqui no estúdio a vereadora Liliane Fontinelli, vereadora do PL aqui em Itajaí. Tudo bem, vereadora? Bom dia, prazer te receber aqui. Bom dia, Marcelo. Bom dia novamente, né? Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Obrigada pelo convite. É uma ótima semana. Vamos ver o que a gente traz de novidade. Muito bem. A senhora foi eleita aí com 1.602 votos, presidente da Procuradoria da Mulher. Vamos chegando aí no 10º mês, já desse ano de 2025. Qual o balanço do mandato até aqui da vereadora, hein? Passou rápido, né? Passa rápido, né? Quando vê, já foi. Pois é. E sem rede social e WhatsApp, né? Então. Diga-se de passagem, com algum diferencial. 9 meses, né? Completos, mas sem rede social e sem WhatsApp. Com essas dificuldades, imagino que complica bastante o trabalho, né, vereadora? No balanço, Marcelo, eu digo que foi bom. É mesmo? Foi bom. Foi bom. As pessoas, obviamente que tem um prejuízo, certo, né? Porque eu não consigo entregar via rede social o meu trabalho, então não consigo mostrar. Mas, por outro lado, também eu estive presencial. Eu estive, né, nos eventos, em todos os lançamentos, ou na maioria do executivo, tudo que o nosso governo entregou, eu né, me esforcei para ir pessoalmente nas fiscalizações presenciais. Então, a gente fez também um outro lado. Fez um corpo a corpo, ficou mais perto da população, mais perto das demandas, e foi muito trabalho. É muito trabalho. Muito trabalho. E os projetos, em linhas gerais, a senhora tem defendido a sua atuação em que áreas de atuação? Na educação, na saúde, ou é aquela vereadora que defende várias bandeiras? Não. Assim, curiosamente, chegam todas as demandas para mim. Imagina, o gabinete não para, né? Mas, então, chegam todas as demandas, mas curiosamente é mais na área da saúde, da educação e da segurança. Eu sou uma entusiasta da segurança pública, né? Eu sou carioca, eu venho de uma cidade muito violenta, então o receio de que Itajaí se torne um Rio de Janeiro me faz movimentar muito nesse sentido. Eu sou muito preocupada com a segurança pública. E a senhora viu avanços, percebeu avanços? Nós tivemos a Operação Recomeço, né? Que foi uma marca aí desse início de governo. Foi. E com relação à segurança, uma integração, a gente já recebeu aqui o delegado Colato, o tenente Ciro, falando dessa integração da segurança, é algo que precisa acontecer, né? Sim. Com toda certeza. Eu digo, Marcelo, que a integração é a palavra-chave de qualquer política pública. Estou fazendo um mestrado agora em gestão de política pública, comecei agora nesse segundo semestre. E na academia a gente tem visto assim, a integração é a palavra-chave de todas as ações políticas. Todas. Não só na segurança pública, mas ficou evidente quando a Operação Recomeço juntou Força de Segurança Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil, para poder entregar para a população. E o resultado foi positivo, né? Isso a gente vê nas pessoas, né? A sensação de segurança aumentou na rua mesmo. Mas não é uma pasta que a gente pode deixar de lado, porque... É constante, né, vereadora? Nós recebemos aí uma média de 10 mil moradores, migrantes, ano. Pensa que se essas pessoas não têm aonde morar, né, elas vão invadir. Isso vai aumentar o fenômeno da favelização. Isso vai aumentar a criminalidade e vai dificultar a ação da Força de Segurança Pública. Então, é uma vigilância constante. Nós estamos crescendo. Então, a segurança pública a gente não pode deixar de lado, não. A saúde, porque a saúde é a saúde, né? Então, tem muita demanda, não tem como esgotar os problemas da saúde, não tem governo milagroso. Pode ser o melhor governo, a gente vai ter sempre que fazer ajustes, sempre vai ter que entregar, sempre vai ter que melhorar investimento. E na educação que a gente está patinando um pouco, né? Confesso que muitas melhorias foram feitas, nós pegamos uma educação abandonada. A situação era caótica, né? Em infraestrutura mesmo, né? 14 anos sem construir uma escola, mas a gente ainda tem muito para melhorar e eu confesso isso, assim, eu reconheço, mas... estamos trabalhando para isso. A perspectiva, inclusive o professor Silvano teve aqui na questão dos uniformes e na questão do material escolar, que isso seja entregue a partir do início do ano, né? Porque isso é uma reclamação em Itajaí, olha, desde que a gente se dá por gente, percebe esse tipo de reclamação, né? Minimamente isso, né, Marcelo? Minimamente isso. O uniforme chegar no prazo, porque o de inverno chegava no verão e do verão chegava no inverno. E o material escolar. Mas, obviamente, que eu espero que o ano que vem a gente não tenha mais a desculpa de que era um governo novo e que não poderíamos ser culpados pelo erro passado. Mas ainda tem muita coisa para fazer também a nível de acadêmico, pedagógico mesmo. Sim. Então,
estamos trabalhando também para isso. O fato de ser uma vereadora da base, né, do PL, do prefeito Robson, não impede a vereadora de cobrar essas situações. E por esse seu comentário eu já vi que, quando necessário, precisa cobrar, independentemente de estar no time, né? Eu falo assim, eu elogio em público e repreendo em casa. Eu sou muito brigona. Eu tenho uma fama, as pessoas dizem assim, Liliane é muito difícil de lidar. Na verdade, eles até se surpreenderam. O pessoal do governo aí, que não me conhecia, né, porque eu sou uma outsider na política. Eu não era da política, né, Marcelo? E as pessoas, quando viram assim, meu Deus, a gente vai se incomodar com a Liliane. Liliane foi eleita, a gente vai se incomodar. E, na verdade, não. Porque eu trago soluções, eu tento sempre compor. E, obviamente, eu tenho o meu jeitinho, né, meio brava, assim, de falar. Meio peculiar de falar. E a gente discute, repreende, mas... na sala, entre quatro paredes, quando é para poder discutir e melhorar. E tem que ser assim, né? Não pode passar pano. E elogiar o que tem que ser elogiado, porque, afinal de contas, tem muita coisa boa no governo sendo entregue. Sim, a vereadora falou que é uma outsider, a pessoa que vai de fora para dentro da política. Isso tem acontecido com cada vez mais frequência, porque os cidadãos têm se sentido indignados, né, e entrado na política. Qual que foi a principal dificuldade, hein? Para quem veio de fora para dentro da política, ao chegar lá e pegar aquele dinossauro, aquele dragão, que é a política cheia de amarras, cheio de travas, de burocracias, muitas vezes a vontade de fazer e não poder fazer, porque existe um processo, existe um rito, né? Assim, eu acredito que pela dificuldade não... as amarras não foi porque eu sou advogada, né? Já então, conhece bem, né? Como funciona a coisa, né? Não por isso só, mas a gente já está acostumada com procedimentos. Nem tudo que a gente quer e que a gente acha justo é possível fazer, né? Entregar. Então, com relação a isso, não. Mas as demandas variadas, né? Chegam no nosso gabinete demandas que não são nossas de vereadoras, né? Então, a gente tem que explicar para a população que até aqui é o nosso limite, né? Daqui para cá, nós não conseguimos entregar. Mas, tirando isso... de letra. Até porque, vereadora, até na própria campanha eleitoral, e aí fica a crítica ao comportamento do político, né? O cidadão é candidato a vereador, vai lá no bairro, vai lá no Santa Regina, vou resolver o trevo do Santa Regina, né? E não é assim que a coisa acontece, entre tantas as demandas, né? E eu já disse aqui outras vezes, fosse fácil, alguém já tinha feito, né? Exatamente. Isso é culpa dos próprios candidatos mesmo, que prometem aquilo que não está dentro da competência do legislativo. Então, eu não tive muito isso, mas eu acredito que de todas as dificuldades é fazer a população entender que tem um limite da vereança. Mas, eu tô gostando. Eu acredito que eu nasci para isso, apesar de vir de fora. Né? Muito bem. E conciliando com a vida profissional, a vida secular também, né? Sim. Assim, tá meio largada de lado, né? Então, eu vou dizer assim que eu não tô conseguindo. Praticamente todo mundo que se elege diz isso, né? Que a dificuldade é essa, né? Em compor a vida profissional com a vida de vereador 24 horas, né? 24 horas. Eu confesso que eu até deixei um pouco a desejar os meus clientes, assim, eles estão meio bravo comigo. Estão meio bravos comigo. Então, assim, eu tenho que voltar, mas é porque eu também estava cumprindo aquela medida alternativa, estava prestando serviço comunitário, então estava com menos agenda ainda. Então, o que tinha, que sobrava, eu acabava dedicando à vereança. Mas agora já acabou e já vamos voltando ao normal. Consegue conciliar. Na Câmara de Vereadores, a vereadora, então, está à frente da Procuradoria da Mulher. Conta um pouquinho desse trabalho. O que representa essa Procuradoria, em primeiro lugar, para as mulheres, para quem está acompanhando a gente? Qual que é a importância de uma Procuradoria como essa, hein? Então, eu vou falar alguma coisa que talvez eu seja criticada. Essa pasta, Marcelo, ela foi criada inicialmente por um movimento esquerdista, né? Feminista e esquerdista. Contudo, ela está criada, né? Eu não digo aqui em Itajaí, eu digo no mundo. No Brasil, houve um movimento de criar essa procuradoria na Câmara de Deputados, no Senado, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras de Vereadores. Inicialmente por um movimento esquerdista. Mas, e assim, ela foi criada, né, em Itajaí também. É uma pasta que se dedica ao combate à violência contra a mulher. Contra a mulher. Então, assim, inicialmente ela tem essa pauta. Mas é uma procuradoria da mulher. Então ela tem que trabalhar para a defesa da mulher. E não só no discurso, né? Na prática. Uma vez que a pasta está criada e a gente tem a maioria, né, da base, a maioria da Câmara, seria natural que a mulher, né, a vereadora mulher eleita por maioria fosse, né, a ocupante dessa pasta. Dessa pasta. E
eu pensei assim, o que a gente vai fazer para combater a violência? Já tem tantas forças de segurança, já tem a Rede Catarina, já tem a Polícia Civil, né, o Por Elas ali. O que nós, como vereadoras, podemos fazer? Nós temos que fazer políticas públicas de prevenção. Sim. Nós temos que tentar evitar, claro, né, que a violência aconteça. Então, alguns programas já tinham, confesso que não fui eu que criei, alguns programas como Elas no Legislativo, em que a gente traz as meninas do 9º ano da rede municipal para apresentar o trabalho da vereadora, para fomentar a participação da mulher na política. Ano passado era a vereadora Ana, né? Era Ana. Foi a presidente, né? Isso, Ana Carolina. Ana Carolina Martins. Temos o Mulher Segura a Tarefa de Todos, que é alusiva ao Agosto Lilás, dos vídeos, do concurso estudantil de vídeos, que a gente até divulgou, né? Isso. Juntos. E neste caso, sim, aí a gente conseguiu desenvolver um tema que fosse preventivo, que a gente trouxesse o resgate dessa consciência humana, masculina, desde a idade da infância, adolescência, na proteção da mulher. Então, o concurso de vídeo também foi um sucesso. Então, nós trabalhamos com a Procuradoria na prevenção, tentar desenvolver políticas públicas. E também chegou no nosso gabinete uma proposta do Instituto Takada, o delegado federal aposentado, Takada, que é mestre em várias artes marciais, para apresentar um projeto para as mulheres servidoras da Câmara e, no fim, a gente acabou estendendo para as servidoras do Executivo. Certo. De autodefesa para as mulheres. Que também é na prevenção, né? Sim. Uma vez que você prepara a mulher para se defender minimamente de um ambiente ameaçador, de um ambiente que pode oferecer algum perigoso, pode acontecer, né? Ela saber se defender, porque, veja, nós não ensinamos a atacar, né? Não é ensinar a luta, mas minimamente a se defender de algum golpe, ou de algum ataque, ou de alguma situação de risco. E fizemos esse workshop agora, recente, na semana passada, e foi um sucesso. Oferecemos 40 vagas, 2 turmas de 20, tivemos 86 inscritos. Que legal. Isso mostra... Fez uma fila de espera. Fez. Isso mostra, Marcelo, a aceitação que as mulheres tiveram e a necessidade que elas veem de ter um projeto como esse, uma aula, uma ferramenta como essa. Logo, eu já aproveitei o prefeito lá, porque muitas das alunas eram servidoras do Executivo, e falei assim, prefeito, o prefeito e o vice foram lá nos prestigiar, e eu falei assim, olha, mulherada aí que é a segunda edição. Então, nós vamos oferecer uma segunda edição gratuita também, lá no, talvez seja no Paço Municipal, lá no átrio da prefeitura, para essas outras mulheres que ficaram na fila de espera. Mas também já aproveitei... Já aproveita, deixa. Aproveitei e eu apresentei um programa para ele, um anteprojeto, para a gente oferecer isso para as mulheres da comunidade. Em especial, as mulheres que têm medida protetiva ativa, mas estender também para todas as mulheres, talvez via CRAS. Nós estamos desenhando um projeto para oferecer autodefesa para as mulheres via CRAS, para chegar na comunidade. Levando para os bairros da cidade, evidentemente, né? Exatamente. E essa questão da violência, principalmente da proteção das mulheres que têm a medida protetiva, tem centenas, né, de mulheres nessas condições, né? Isso. Nós pedimos, através da Procuradoria, ao juizado que cuida da violência contra a mulher, ao Dr. Mauro Ferrandini, alguns dados para saber quantas medidas protetivas ativas nós temos hoje em Itajaí. Saiu uma notícia muito infeliz, né, Marcelo, ano passado, dizendo que Itajaí era uma das piores cidades para a mulher viver, e que Santa Catarina também estava entrando no ranking. Mas eu tenho uma crítica a essa notícia. Eu não vejo assim, não vejo essa violência indiscriminada às mulheres na rua. Mas talvez o número de feminicídio que a gente apresenta seja menor do que na verdade é. Porque o que eu digo, Marcelo? Nem toda morte violenta contra a mulher é um feminicídio. Certo? Porque existe violências, existem crimes que seriam indistintamente ao homem e à mulher. Crime, meu. Crime é um crime, né? Não necessariamente porque morreu uma mulher de forma violenta, né? É em razão do seu sexo feminino. Sim. E por que isso dificulta? Uns números alarmantes, obviamente, para fazer política e fazer politicagem ajudam, mas dificulta quem quer trabalhar na prevenção, quem quer desenvolver política pública preventiva. Por exemplo, se eu sei quais são os números reais de feminicídio em Itajaí, eu consigo delinear o perfil do agressor,
o perfil da vítima e saber de onde ele vem. E desenvolver uma política para prevenir isso. Se tudo é feminicídio, não tem como. Eu vou sair fazendo política pública aonde? Vou focar onde? Na cidade inteira? Então, esse alarme, o alarde, digamos. Exato, e elevar o número de feminicídios não ajuda em nada. E por que a senhora acredita que existe isso, essa divulgação exacerbada? A quem interessa isso? Quem estaria por trás disso, de se criar esse recorte tão grande assim? Assim, ó, a esquerda e os movimentos feministas são quem demonizam os homens. Então, esses números ajudam na hora de fazer a politicagem e defender as pautas feministas, né? Que os homens são os agressores, são os sem vergonhas e outros palavrões aí. Mas, na verdade, não é. Na verdade, então, sim. Tem, claro, não existe que tem. Não, na verdade, né? O homem é o maior agressor da mulher. Sim, mais de 90% a agressão vem de um homem. Contudo, não é assim que a gente trabalha, né, para resolver o problema. Sim. Não é assim que a gente trabalha na prevenção, demonizando. A gente tem que identificar o perfil para poder ir lá e tratar, desenvolver uma política pública preventiva. Por exemplo, a maioria dos casos de feminicídio em Itajaí são de pessoas que vieram de fora. Então, não faz parte da nossa cultura. Então, como que a gente vai fazer uma política pública se a gente nem delineia o perfil do agressor? Então, eu sou muito crítica nesse sentido. Falei até com o secretário de Segurança Pública, o Graff, o secretário do Estado, para a gente identificar, catalogar, registrar alguns dados, quando for fazer esses registros de feminicídio, perfil do agressor, naturalidade, perfil da vítima, naturalidade, para poder identificar aonde está esse agressor, qual é a cultura dele, de onde vem, qual é a escolaridade, para desenvolver uma política que resolva, que previna e que melhore esses índices. Por exemplo, em Itajaí, nós vamos oferecer autodefesa para as mulheres, mas nós também temos que capacitá-las, profissionalizá-las, dar autonomia, né? Autonomia emocional, psicológica, financeira, para que ela possa se desvencilhar de uma situação de violência, porque na maioria das vezes é emocional, mas também tem muitas que não saem por dependência financeira. É um ponto, e esses registros, eles são conhecidos, né? Da mulher que se sujeita a ficar na condição de violência, de ser agredida em casa praticamente todos os dias. Mas por quê? Porque depende do salário do sujeito, economicamente ou psicologicamente falando também, né? Então isso é muito importante nesse ponto, né? Sim, e isso é política pública. Isso sim, é um trabalho que é para ser feito a 6 mãos, 10 mãos, né? Judiciário, força de segurança, executivo, legislativo, todo mundo junto. E a ideia partiu quando a gente assumiu a pasta e começou a ver, não vou fazer só politicagem, não vou ficar só fazendo evento aqui que não vai dar em nada, porque a gente tem até um espaço na Câmara que se chama EON, Espaço de Orientação à Mulher Vítima de Violência. Nós temos um assistente social e uma advogada que passa todas as orientações para as mulheres que são vítimas ou estão sob ameaça. Dos direitos, aonde ela tem que ir, ao que ela tem que recorrer, alguma orientação básica. Mas só isso não é suficiente. Né? E as pessoas nem sabem desse espaço, inclusive, não sabem. Né? Então me ajuda a divulgar. Tá aí, ó. Reforça então pra gente. Então, o EON. EON, o Espaço de Orientação à Mulher vítima de violência ou de ameaça. Lá nós temos um assistente social, o Éder, temos uma advogada, a doutora Sara, que orienta os direitos das mulheres, orienta, faz um acolhimento, porque às vezes, na maioria das vezes, a mulher já é vítima da violência. Em outras, ela está sob ameaça de violência e dá todos os passos que essa mulher pode fazer para, né, se resguardar e garantir seus direitos e a sua segurança. Só que isso, eu confesso, ainda é pouco. Assim. É pouco, nós precisamos fazer mais, nós precisamos de políticas públicas preventivas, fazer autodefesa. Autodefesa nas escolas, desde as séries iniciais. Exatamente. Sabia que o governador, semana passada, sancionou uma lei em que vai ter autodefesa para as alunas nas escolas estaduais? Olha que legal. Nós poderíamos seguir nesse mesmo... Nesse pique, né? Nesse mesmo ritmo, né? Uma vez que as alunas
sabem se defender, os meninos já não tiram Já não vão tirar onda, claro. Já não vão tirar onda. E aí a vereadora falou da questão da própria Procuradoria, do trabalho que foi feito até no concurso de vídeos, Sim. Né? Que é uma questão de consciência já, tanto dos meninos, né? Oferecendo de saber como tratar com as mulheres, lidar com as meninas desde cedo, e assim a gente vai ter uma geração futura melhor, né? Mas é algo que se planta agora para escolher daqui mais à frente, né? É verdade. Essa consciência, tanto na questão da preparação também, né? Das meninas na defesa pessoal, né? E para quem está nos ouvindo e que não acompanhou essa questão do vídeo, o vídeo foi um concurso de vídeo que a Câmara premiou em dinheiro, né? As turmas... Teve um incentivo a mais, teve um incentivo para que toda a comunidade escolar, né? Da infância e adolescência, porque era desde o primeiro aninho até o terceiro ano do ensino médio, participassem produzindo vídeo na defesa das mulheres, né? Com tema que resgatasse essa consciência masculina da proteção do homem. Porque o homem é o nosso principal agressor, mas ele também pode ser o nosso principal protetor, né? Defensor também. Porque imagina, eu sou de uma época, Marcelo, em que um homem não podia ver uma mulher apanhando na rua. Sim. Hoje eles pegam o celular para gravar. Eles não só não defendem, como ainda sacam o celular para gravar. E fica uma dica aí que eu aprendi nessa aula de defesa. Se você estiver sendo agredida ou estiver sendo assaltada, não grita assalto, ladrão, roubo. Grita fogo. Porque fogo todo mundo vem. Assalto, o pessoal pega o celular para gravar. Roubo, o pessoal pega o celular para gravar. Ladrão, todo mundo corre. Isso eu aprendi com o mestre Tacada, com o delegado Tacada. Então, assim, são pequenas dicas que ficam. Chama fogo, grita fogo, mulherada, que aí todo mundo vem. Aí todo mundo vem. A defesa pessoal, ela vai além da questão física, né? Ela vai com ações como essa que a vereadora destacou, né? Começa daí, né? Sim, o primeiro fundamento da defesa pessoal é o distanciamento. A gente pensa assim, vai ensinar a mulherada a bater. Não. Golpe de judô, de karatê, né? O primeiro ensina também, né? A gente mas dá umas cotoveladas. Mas não é o primeiro momento, né? Mas não é no primeiro momento. O primeiro momento é avaliar o espaço e tentar se distanciar. A gente tem que se distanciar do agressor, né? Palavras firmes, mas ele trabalha também com o emocional, né? Você tem que ter um mínimo de preparação emocional para avaliar os riscos antes dele acontecer. Não, por isso que a gente fica mais atenta depois que a gente faz autodefesa. Muito bem. 8h50. Deixa eu ver quem está participando com a gente por aqui. O Daniel Lopes, a senhora cada vez mais representativa. Bom dia, minha vereadora. A família Occhione está por aqui também. Parabéns, vereadora, por sua proatividade. Nosso país necessita de mais pessoas com a sua disposição, não só para trabalhar, mas também para mudar esse quadro de violência. O Manuel Nelson está por aqui também. Diz o seguinte aqui: estou pensando em me mudar do Rio de Janeiro para Itajaí somente para entender que ainda existem pessoas que pensam e agem como a senhora. Parabéns. A família Occhione falou por aqui. O Cristiano Jacaré, excelente vereadora, que Deus a abençoe. O pessoal participando e interagindo aqui também com a vereadora Liliane Fontinelli. Vereadora, fim de semana tem mais evento da Procuradoria da Mulher, agora em adesão ao Outubro Rosa, né? Em alusão ao Outubro Rosa, né? Isso, exatamente. Mas deixa eu agradecer antes os ouvintes que participaram. Muito obrigada e continuem aí na Jovem Pan. A Juliana Fronza está por aqui também. Parabéns para essa mulher maravilhosa. Mandou um coraçãozinho também. Então fala desse evento, vereador. Então, a Procuradoria já tem uma agenda, né, já instituída. E o Outubro Rosa, nós temos a Parada Rosa, que é um domingo que nós fechamos a Beira Rio. E graças a Deus, com todos esses eventos que a gente está tendo pela cidade, a gente vai ter um beach soccer, a gente vai ter a marejada. E ainda assim, o Executivo Codetran nos autorizou a fechar a Beira Rio. Mais trabalho para o Leandro Ferreira lá, né? Mais trabalho para o Leandro. Na verdade, eu queria numa data, ele falou assim, não, pelo amor de Deus, Liliane, essa data não dá, tu vai parar a cidade. E eu falei assim, a verdade é essa, é isso que eu queria, essa é a intenção, Parada Rosa. Nós temos um evento que vai ser no domingo agora, dia 5, com todas as instituições em prol do câncer de mama e de útero, câncer em especial que afeta a mulher. É um dia de conscientização em que as instituições vão estar lá com seus materiais, camiseta, bota e seus panfletos, divulgando o seu trabalho de conscientização. Nós vamos ter também corte de cabelo para quem quer doar, nós vamos ter esse movimento para que possamos fazer perucas para as vítimas de câncer que caem o cabelo e precisam, né, ficar bonitas também. Vamos ter bandas, vão ter músicos, então convido todos das 10 da manhã às 15 horas passarem ali na Beira Rio, na frente da pracinha, ali na frente da BR Foods. Vai ter também
uma feirinha que já acontece no domingo ali, mas então vamos estar todos juntos nesse momento de conscientização e de confraternização pela união dessas instituições, mulheres voluntárias que trabalham e dedicam a sua vida a ajudar as mulheres com câncer. E como tem, né, instituições, tem mulheres abnegadas, pessoas aí que realmente fazem esse trabalho de dedicação. E é tão importante para a pessoa que é beneficiada, para a mulher que é beneficiada, que tem um problema de saúde, que tem a doença, nesse caso do Outubro Rosa, é muito legal de ver, é bonito de ver, né? Sabe que isso me surpreendeu. Na última reunião que nós fizemos para organizar a Parada Rosa, foram 6 instituições, eu nem sabia que tinha tantas. E tem mais. E nessas 6 instituições, elas mostraram como elas fazem esse trabalho. E a necessidade do acolhimento. Porque uma vez que chega o diagnóstico, Marcelo, a mulher com aquele papel já cai o chão, né? O mundo desaba, sai o chão. Ela tem que ir com aquele papel procurar o UNACOM, procurar o posto de saúde. Não, procurar o posto de saúde para fazer o agendamento e depois ir na UNACOM sozinha. Muitas das vezes sem um parente do lado, muitas das vezes sem um amigo. Tem muitos casos que o marido, o companheiro, dá no pé, né? Sim. Não é nem 2, nem 100 casos, não, né? Tem vários. Não é todo mundo que aguenta. Que aguenta, né? Não é todo mundo que é comprometido com um relacionamento e passa por isso, não. Tem muita gente frouxa por aí. E o trabalho dessas mulheres, desses anjos, é desse. A Rede Feminina, por exemplo, ela faz o diagnóstico, né? Ela tem os kits delas de teste. E outras fazem esse acolhimento, depois do diagnóstico, acompanha, faz lá o agendamento. Algumas não têm nem conhecimento de como faz o agendamento, né? Tem muitas pessoas de baixa instrução que não sabem como fazer, como procurar, e tem outras entidades que fazem esse acolhimento. E as mulheres precisam disso, às vezes só se sentir acolhida. Assim, pega na mão, vamos ali, vamos agendar. E saber que tem alguém junto, vai né? Vai estar junto, exatamente. E aí tem os eventos, tem as reuniões delas que também ajudam demais, né? Sim. É o acolhimento, é estar junto, saber que tem alguém junto. Eu acho que isso é fundamental. Então, né? Domingo eu convido todas as pessoas, mulheres e homens, a irem na Beira Rio para esse movimento, para essa Parada Rosa, esse movimento de conscientização do câncer de mama e de útero, né? Na verdade, do câncer que afeta a mulher. Sim. E confraternizar nesse momento com a gente. E quem tiver cabelão, vai lá cortar, porque a gente vai estar com uma ação social. A Tuti, a Adri e a outra parceira delas, manicures, vão estar lá nessa ação social junto com a gente. Reforçando, a partir de que horário e em que ponto da Beira Rio? 10 horas da manhã até as 15 horas da manhã, dia 5 de outubro, agora, domingo, na Beira Rio, na frente da pracinha do skate ali, na frente da BR Foods. A senhora falou uma coisa importante, homens e mulheres têm que estar juntos nessas questões, isso, né? Não dá pra segregar, né? Família inteira junto, né? Não é só pra mulher, vai a família, vai os filhos, vão curtir o domingo lá na Beira Rio conosco. Tem marejada? A cidade vai estar cheia. E nós vamos fechar a rua, nós vamos parar a rua para esse momento alusivo ao Outubro Rosa. Muito bem. Vereadora Liliane, obrigado pela participação aqui no Jornal da Manhã. Conta sempre com a gente aí, a Raquel já tá ligada. Sempre que tiver informação, manda pra gente aqui, viu? Eu que agradeço, Marcelo, ouvintes da Jovem Pan, muito obrigada pela audiência. Continuem aí com o Marcelo e espero vocês lá, domingo. Muito bem. Obrigado, vereadora. Obrigada. Tá aí.